Olá, povo do Tarô da Vida que nos acompanha aqui um tempo um pouco afastada do canal, sem gravar para vocês, e a gente volta com as previsões de 2025 para Sagitário. Lembrando que esse ano os orixás que estão acompanhando e regendo o ano de 2025 é Yansan e Xangô. Estava aqui pensando agora há pouco qual era o orixá desse ano, né? Então, são dois orixás aí de justiça. E bora ver o que nós temos para o mês, para o ano de 2025 para o signo de Sagitário, de janeiro a dezembro. A gente faz a previsão do ano todo e sempre eu falo que a gente sempre faz a previsão na energia do ano, a gente nunca faz antes, a gente nunca antecipa. A gente faz dentro da energia que é para, né, pegar toda a positividade possível aí dos bons guias, da luz, do ano, já que já começou, né? Vamos lá. Então, janeiro para Sagitário, a gente começa com a carta do envelope, que é uma carta de comunicação, uma carta de documentação. Essa carta ela fala assim, que em janeiro pode ter contratos para assinar e também está pedindo comunicação para o pessoal de Sagitário. É uma carta que fala assim, tudo que você quiser fazer, você precisa comunicar as pessoas, comunicar o universo. Fevereiro, carta do caixão. Carta do caixão não fala de morte, tá, gente? Não essa morte que a gente carnal, mas a morte de finalização de ciclos, né? E muitas vezes essa carta ela fala que um ciclo que você querendo ou não querendo encerrar, ele vai acontecer. O encerramento, a finalização, ela vai acontecer independente da sua vontade. Então a carta do caixão vem falando isso em fevereiro, algumas coisas que você precisa encerrar que não cabem, né, mais na sua vida. Março, carta da garça, olha só. Se fevereiro precisa encerrar ciclos, março vem todo o ciclo que ele precisa ser encerrado para que se recomece, para a gente se reconectar e dar um pontapé inicial numa outra situação. E a carta da garça, da cegonha, ela vem falando disso, de novidades, de coisas novas que vão acontecer na vida da gente, né? Então, março já traz aí a novidade. Para quem quer e quem pode, a gente pode estar falando de chegada de criança, de gravidez. Não é para todo mundo, né? Para quem quer, quem está fazendo planos, é um mês, março é um mês bem propício para isso, tá? Mas para quem não é essa situação, tem uma situação aí de que pode ser mudança de casa, você mudando para uma casa mais confortável, mais aconchegante, mais alegre. Ou pequenas viagens também e surpresas. Um novo ciclo começando. Abril, carta da âncora, falando de ancoramento, né? Ancoramento. O que é ancorar, né? Eu sossegar, eu achar meu porto seguro, eu chegar onde eu quero. Também aqui, para algumas pessoas, a gente pode estar falando de trabalho. Quem está aí fechando um ciclo, quem recebeu essa carta aqui de demissão em janeiro, fechou o ciclo em fevereiro, tem uma novidade em março, pode ser a chegada de um trabalho novo em abril. Carta da âncora fala nisso. Mas ela fala também, cuidado aí na questão amorosa, porque a gente pode estar falando aqui de instabilidade emocional, de ciúme, de alguma coisa nesse sentido, amorosamente falando. Mas é uma carta que traz trabalho fixo, carteira assinada, contrato. Maio, carta dos pássaros, outra carta de comunicação, assim como abriu a carta de janeiro, que é uma carta de comunicação falando de se comunicar, de falar o que sente, de falar o que pensa, né? Com cuidado com o limite, tudo tem um limite. Falar o que pensa não é falando tudo que a gente pensa, porque às vezes a gente ofende as pessoas. E a carta dos pássaros, em maio, vem falando dessa leveza, da liberdade, né? O pássaro, ele é livre, falando dessa liberdade que você tem. Muita gente aí está querendo em maio, o pessoal de Sagitário, que em maio, muito pensando nessa liberdade de se expressar, de expressão, de falar o que sente, e nessa liberdade de ir para onde quer que queira, que tenha desejo. Porque o pessoal de Sagitário gosta muito de viajar,
gosta muito de passear, não gosta de ninguém, muito das pessoas no seu pé. O pessoal de Sagitário tem essa característica. Então, assim, Maio tá falando muito disso, mas tá falando também de trocas aí, de romance, alguém, para quem tá solteiro aí, fala de trocas de mensagem, de muita ligação, de muita comunicação, sabe início de namoro, muita mensagem? Pois é, Maio tá falando disso aí pro pessoal de Sagitário. Junho, carta do trevo, bora tirar as pedras e os paus aí do nosso caminho, né? Carta do trevo fala de sorte também, sorte de quem gosta de jogar. Não é para todo mundo também essa mensagem, porque nem todo mundo gosta de fazer aposta, de jogar joguinho, desses aplicativos que tem hoje, nem todo mundo gosta. Mas para quem gosta, é um bom mês para fazer isso. Um outro recado que essa carta traz para o mês de junho, Sagitário, é qualquer pedrinha que lhe incomode, né, pau, pedra, que está incomodando você a caminhar, a seguir, tire, retire. São coisas pequenas que você consegue tirar, tá? Não é um bloqueio, não é uma montanha, não é uma pedra muito grande. Então, são pequenos incômodos, não chega a ser um bloqueio que você consegue retirar. Para quem gosta e entende, também fazer banho de ervas, com essa carta, tá falando mês de junho aí, quem gosta de lançar mão, tá? Ou já faz isso, faça. Mês de junho tá também bem positivo para fazer isso. Aí a gente chega no meio do ano, julho. Então, segundo semestre vai iniciar. Então, a gente já teve aí todo um primeiro semestre, né? Que Sagitário vem com finalização de ciclo, para alguns novo emprego, para outros nova casa, nova moradia. E chegamos em julho. Carta da felicidade. Carta do buquê. É uma carta que fala de felicidade, fala de espiritualidade. E é uma carta de mãe, sempre falo isso. Que é uma carta de mãe, tá? Que é uma carta de mãe, né? Dentro do baralho cigano. Proteção de mãe, pode ser mãe carnal e mãe divina, né? Mãe Nossa Senhora, a sua orixá, e cada um vai adequar para a sua realidade, seu segmento religioso, tal. Quem não tem nenhuma religião também não tem problema. Mas a gente está falando de felicidade. Pode ser que você seja convidado para ser madrinha, padrinho de casamento de uma criança, e pode ser você a pessoa que vai ficar noiva, ou noivo também. Mas fala de felicidade, fala de uma calmaria e fala de aconchego de colo de mãe. Não necessariamente vocês recebendo, mas vocês precisando dar esse colo, porque a gente sempre tem a ilusão que só mãe ou só pai que pode dar o colo pra gente. A gente também dá colo pra mãe, tá? Então, julho chega, aí a metade do ano, segundo semestre para vocês, assim, muito bom. Agosto, olha, carta da chave. Vamos fechar as portas que não servem mais em agosto, né? Que não serve mais, fechar, jogar fora a chave. E vamos abrir outras, né? Chave fala de solução, também é uma carta de comunicação, de resolução. É uma carta que fala assim, agosto, vamos lá, vamos resolver. Eu tô com a chave na mão, o Sagitário tá com a chave na mão, mês de agosto, para resolver suas questões. Vem assim, né? Às vezes a gente não quer acreditar, mas nada chega assim na mão da gente, chega assim. Não é sempre, mas chega e às vezes a gente tá ali com a faca e o queijo e não resolve, não consegue, ficar inseguro, ficar temendo algumas coisas, e pelo medo a gente acaba não resolvendo, tá? Então, agosto, saibam que vocês têm uma chave que pode ser a chave de um novo caminhar, de um novo caminho para vocês, pode ser. Aí cada um leva para sua realidade. Pode ser um novo trabalho, uma outra cidade, pode ser uma casa, porque aqui tem mudança, né? Alguém pensando aqui em mudança, uma casa nova, apartamento, seja o que for. Pode ser chave de veículos, tá? Também leve para sua realidade, moto, carro, enfim. Pode ser eu vendendo para comprar um novo, eu negociando, eu começando a pagar um financiamento de uma casa, de algo assim.
Mas agosto é uma carta de resolução, é uma carta de ouro também, do naipe de ouro. Isso já fala de muita coisa, fala muito dessa coisa, desse lado material da gente. Né? É um 8 de ouros. Setembro, a gente já vai caminhando aí quase pro final do ano, carta do chicote. Aqui um alerta, né? Carta do chicote. Então, setembro, cuidado, né? Com o Sagitário aí, com as más palavras, com as discussões, com as palavras que saem da nossa boca, mas elas não voltam mais pra gente consertar. Saiu, a gente ofende, falou, não tem jeito. Tá, falou, tá falado. Então, fere, machuca. Vocês sabem que palavras, elas, dependendo da palavra, ela pode ser muito afiada, né? Ela corta, corta mesmo na carne. Então, dói. Então, muito cuidado com as discussões aí em setembro. Não gosto muito de falar dessa coisa de mais de saúde, mas a gente vai falar aqui. Cuidado com garganta também, infecção, alguma coisa nesse sentido, mas cuidado com as palavras, tá? Parece que em setembro vocês vão estar com a cabeça bem quente, e aí tem que dar uma esfriada já sabendo. Por que é importante a gente ver a nossa mandala anual? Porque assim, já falou, vai acontecer, acabou, se não tem jeito. Não, não é assim. Eu vejo a minha mandala e tem alguma coisa que é mais delicado, desafiador, como essa carta é uma carta desafiadora para o mês de setembro de vocês. Então eu já vou procurar aqui me acalmar e tentar resolver de uma maneira possível. Se rolar alguma discussão, eu também já vou, né, conter minhas palavras. Setembro, outubro. Em outubro vocês vão estar mais calmos, né? Mais calmos. É uma carta do lírio. Lírio da mamãe Oxum, né? E aí, outubro já vem falando, se julho fala de mãe, outubro fala de pai, de Deus, né? Das bênçãos de Deus, Deus acompanhando. É uma carta também de justiça, que fala que vocês podem resolver alguma questão na justiça. Para algumas pessoas, não é para todo mundo. Para essas pessoas que não conseguiram se segurar aqui em setembro, entraram nessa discussão, né, nessa cabeça quente, talvez tenha uma tristeza aí, alguma questão para que ficou magoado, né, magoada e precisa resolver. E lá em outubro talvez isso venha à tona. Também é uma carta, como eu falei, de proteção espiritual, tá? Uma carta de muita proteção também. Às vezes a gente está triste, a gente acha que o mundo acabou e a gente nem percebe que a gente tem uma proteção espiritual que está cuidando, daqui a pouco a gente está bem. Mas é uma carta de felicidade também, tá? Não poderia deixar de falar isso. É uma carta também que fala dessa coisa de estar em paz, né? Tô um pouco triste, talvez afastado de algumas pessoas, mas estou em paz comigo mesmo. É uma carta de Deus. Novembro e o final do ano se aproxima, a carta do jardim. Vem falando de novas amizades, de encontros de grupo de pessoas, tá? E pedindo para vocês em novembro, vocês já estão ali, muita gente em novembro, bora lá. Até ali pelo dia 20, muita gente ainda está no inferno astral, falando de Sagitário. E aí muita gente já entra no seu sol, né? Quem faz aniversário ali no primeiro decanato já entra no seu sol. Mas muita gente ainda está lá no inferno astral, porque você vai fazer aniversário em dezembro. Mas em novembro muita gente já está nessa expectativa, entrando no seu sol, encontrando pessoas e pedindo para vocês irem para lugares mais tranquilos, mais pé no chão, andar um pouco descalço, pisar na areia, faz bem. Ir para uma praia, alguma coisa assim. Fala de bons encontros e grupos de amizade também, novembro. Dezembro, como é que vocês vão fechar um ano, né? Carta da Torre. Olha só, essa torre, para quem não conhece o baralho cigano e o tarô, uma leve explicação aqui básica. A torre no baralho cigano não é a mesma coisa que a torre no tarô. Aqui a gente está falando de introspecção. Então, quando a carta da torre sai, é para dizer assim, vocês vão estar mais introspectivos, mais voltados para a espiritualidade também. Muita gente aqui se retira para curtir,
para se curtir, para dar um mergulho em si mesmo e em busca de um autoconhecimento, principalmente um autoconhecimento no que se refere à espiritualidade. É igual quem faz retiro espiritual, é igual quem se recolhe para fazer o santo, sabe que é só você e a sua espiritualidade, tá? Para algumas pessoas a gente pode estar falando aí de tristeza, não querer se envolver com um público muito grande, não querer estar com muita gente. Mas para outras pessoas, a gente está falando desse mergulho, e eu sempre falo, mergulhe e vá lá na sua espiritualidade, mergulhe dentro de você e volte, não fique lá, tá? Porque o mundo precisa de você, né? Então, a mesma coisa quando eu digo assim, sai um pouco para o mundo, vai te divertir, mas não fica para lá, volta. Aqui é a mesma coisa, é um outro caminho, é o caminho inverso. Eu vou lá, eu mergulho, descubro, faço uma meditação, vou com os monges, alguma coisa assim, eu vou recolher, eu vou ficar só, mas volto, né? Então, essa carta está falando disso. Para algumas pessoas, tá? Não é para todo mundo. Pode ser alguém entrando em um lugar público ou uma empresa grande, entrando para trabalhar, faculdade, fazendo algum estudo, que pode ser até em outro país, tá? Para algumas pessoas não é para todo mundo. E tem isso aí, cada um leva para sua realidade. Eu ainda não pedi para vocês curtirem o vídeo, deixar comentário e também compartilhar. Só que ainda não acabou, que a gente ainda vai tirar. Essa é a mandala de vocês no geral, no ano de 2025, né? Feliz ano novo para todo mundo que vai assistir esse vídeo em algum momento. Mas a gente vai tirar também uma carta de um conselho do tarô. E a gente vai tirar Anjos do Romance, que essa é a expectativa, né? Muita gente espera por esse momento. Um recado para o amor romântico de vocês 2025. Tirar uma carta conselho para vocês de Sagitário, a roda da fortuna. Quem está muito numa situação, que entrou o ano aí no vermelho, né? Numa situação aí bem delicada, de quase todo mundo, quase, né? Não é todo mundo, mas muita gente entra aí com escola para pagar, fazer dívidas para entrar um ano, né? E aí, a roda da fortuna, ela fala que quem está muito nessa situação vai dar uma reviravolta, uma carta de destino, né? A roda da fortuna fala de dinheiro, de reviravolta, não é só isso. Ela fala de outras coisas, mas ela fala de destino também. E o que está no seu caminho, você não vai conseguir evitar. O que vai acontecer, entendeu? Pessoas que estão no seu caminho, ou pessoas que precisam sair da sua vida, também você não vai evitar quando a roda da fortuna sai para dar um conselho. E aí a gente vai tirar para encerrar, deixa eu ver quantos minutos eu já falei. O vídeo de vocês. A gente vai tirar um conselho. Anjos do Romance. Eu não consigo ver agora quantos minutos já tem o vídeo, mas eu acho que não ficou muito longo. Vamos lá. Anjos do Romance, um conselho para o pessoal de Sagitário, 2025. Romantismo. Olha aí. Né? Uma carta que fala de romantismo. Então é um ano aí que fala de romantismo para o povo de Sagitário. Deixa eu deixar a roda da fortuna aqui em pé. Seus sentimentos são autênticos e dignos de ser vividos. Essa é a mensagem aqui do Anjo do Romance para vocês. Nesse 2025, né? Que bacana, porque vocês vão ter altos e baixos aí, eu não vou mentir, porque, assim, nem toda mandala que a gente faz sai tudo
né? Tudo é felicidade, a vida da gente é assim. Mas pelo menos no romance não saiu saiu uma outra carta de ouro na mesa de vocês, na mandala de vocês. Parece que vocês estão muito focados na questão. 2025 será um ano que vocês vão estar muito focados na questão material, muito mais, tá? Mas aqui sai uma carta de romantismo e que o sentimento, você que já está vivendo um romance, esses sentimentos são autênticos, né? São dignos de ser vivido, não fique com medo. Ou alguém aí que vai se apaixonar durante um ano, né? Tá falando disso aí para vocês. Sagitário, é isso que a gente tem para vocês. Curtam, compartilhem, deixem um comentário. E a gente se vê logo que possível aqui e lá no Instagram, @otarudavida. Beijo para vocês no coração e até o próximo vídeo.